E aí, beleza? Lendo a palavra bíblica do livro de Malaquias, leremos o penúltimo capítulo do livro de Malaquias. Senhor Deus e Pai, muito obrigado pelo teu amor, favor e poder. Fica conosco neste dia de vindouro com tudo utilizar. Te amamos, Senhor, e em minha casa serviremos ao Senhor. Nós somos de Deus Pai, nós somos de Deus Filho, nós somos de Deus Espírito Santo. Te amamos, te agradecemos, pois só o Senhor único, o digno de adoração. Obrigado pelas tuas infinitas misericórdias que se renovam a cada manhã, Senhor. Amém. Bem, temos no capítulo 3, efetivamente 18 versículos, e diz versículo 1 em diante: Eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. De repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo da aliança, a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos, mas quem poderá suportar o dia da sua vinda? E quem poderá subsistir quando ele aparecer? Porque ele é como o fogo do ourives e como a potassa dos lavandeiros. Assentar-se-á como derretedor e purificador de prata, purificará os filhos de Levi, os refinará como ouro e como prata. Eles trarão ao Senhor justas ofertas. Então a oferta de Judá e de Jerusalém será agradável ao Senhor como nos dias antigos e como nos primeiros anos. Chegar-me-ei a vós outros para juízo, serei testemunha veloz contra os feiticeiros e contra os adúlteros e contra os que juram falsamente e contra os que defraudam o salário do jornaleiro e oprimem a viúva e o órfão e torcem o direito do estrangeiro e não me temem, diz o Senhor dos Exércitos. Porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Desde os dias de vossos pais vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai-vos para mim, e eu tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis: em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia, vós me roubais, e dizeis: em que roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós, a nação toda. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisso, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênçãos sem medida, por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Repetindo o versículo 11, que nos diz: Por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. As vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor, mas vós dizeis: que temos falado contra ti? Vós dizeis: inútil é servir a Deus, que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e em andar de luto diante do Senhor dos Exércitos? Ora, pois nós reputamos por felizes os soberbos, também os que cometem impiedade prosperam. Sim, eles tentam ao Senhor e escapam. Então os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros. O Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante deles para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Repetindo o versículo 16, que nos diz: Então os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros. O Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante deles para os que temem ao Senhor e para os que lembram do seu nome. Eles serão para mim particular tesouro naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. Poupá-los-ei como um homem que poupa a seu filho que o serve. Versículo 18, o último versículo do capítulo 3, penúltimo capítulo do livro de Malaquias, nos diz: Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. Pois bem, por meio destes 18 versículos, nos fala o capítulo 3 de Malaquias, ato contínuo da vinda do Senhor, precedida do seu anjo, iniciada no versículo 17 do capítulo 2, ênfase do versículo 1,
até o 5º versículo. Finaliza essa fase deste capítulo, o versículo 5º, parte B, dizendo: e não me temem, diz o Senhor dos Exércitos. Do 6º versículo até o 12º, nos fala sobre o roubo no tocante aos dízimos e às ofertas. Porque eu, o Senhor, não mudo, por isso, vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. O 11º nos diz: por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. 12. Todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. E do 13 ao 18 nos diz sobre a diferença entre o justo e o perverso. O versículo 13 inicia-se dizendo: as vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor, mas vós dizeis: que temos falado contra ti? E finaliza no 18, que nos diz: então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não o serve. Aqui, só aqui, haveria reflexão para muito bom tempo. Versículo 18: então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não o serve. Há quem diga, e para bom entendedor, poucas palavras bastam, às vezes, aqui está a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus, o justo, e o outro, o perverso, o que não o serve. Há pessoas que gostam muito dos adágios populares. O ditado popular, há um deles que nos diz o seguinte: quem não serve para servir, não serve para viver. Quem não vive para servir, não serve para viver. Eu não entro nessa seara nem nesse mérito, porque eu não sou o justo juiz. E se ele me pesasse, como pesasse a qualquer um de nós, numa balança justa, diante da justiça perfeita, como ele é perfeito, quem de nós pesado escaparia? Só pela maravilhosa graça do Senhor somos salvos, pelo sacrifício santo do seu Filho, e passou o que passou até chegar na cruz, e passou pela cruz, e nela foi ceifada a sua vida, e após 3 dias, para o cumprimento daquilo que ele já tinha dito aos apóstolos, nos trouxe a felicidade plena do resgate para aqueles que eram ditos escravos e servos do pecado, aqueles que aceitamos em espírito e em verdade Jesus o Cristo como nosso Salvador e cremos que ele foi crucificado, morto, sepultado e ressuscitou após o 3º dia. Sabemos que veio da maravilhosa graça do Senhor a nossa salvação. E que apesar de parecida, a graça do Senhor está muito longe de ser de graça, porque foi pago alto preço. Não há dinheiro que pague o que passou o meu Salvador naquela cruz. Que Deus a todos abençoe, proteja o que deseja. E fica aqui uma sugestão: procure o Senhor enquanto se pode achar. Essa palavra não é minha, está na palavra do Senhor. Sucesso, é o que desejo.